sou Antônio Gabriel e hoje estamos aqui para a resolução da lista de exercícios de fundamentos da programação. Bem, na primeira questão está pedindo para escrever um algoritmo que armazene o valor 10 na variável A e o valor 20 na variável B. Depois a gente tinha que trocar o conteúdo delas, né? Em que A vira B, o valor de A vai para B e o valor de B vai para A. Aí eu indiquei aqui três variáveis como inteiras, sendo A, B e C. O A eu coloquei no valor de 10, o B no valor de 20, C. Aí eu adicionei essa C como uma variável auxiliar, em que C recebe o valor de A, o A recebe o valor de B e o B recebe o valor de C. No final eu botei print e mostra o valor de A e o valor de B. Agora vamos ver como ficou. Pronto. Inicialmente A era 10 e B 20. No final, A virou 20 e B virou 10. Agora, na segunda questão, temos uma imobiliária que pede para ler as dimensões do terreno e exibir a área do terreno. Eu adicionei aqui três variáveis do tipo float e coloquei como valendo zero para caso haja alguma coisa na memória, para que não atrapalhe aqui o valor, né? Temos aqui pedindo para inserir a largura do terreno. Aqui ele pega o valor que foi digitado e transfere para a variável largura. Aqui é a mesma coisa com o comprimento. É pegado também o valor e jogado para a variável. E pegamos aqui a variável área, que recebe o valor da largura e multiplica com o valor do comprimento. Depois é imprimido na tela que a área do terreno é tanto metros quadrados. E ele pega o valor de área e coloca aqui. Eu coloquei esse ponto 2F para ficar apenas duas casas decimais. E agora vamos ver como vai funcionar. Aí a gente coloca números aleatórios. Pronto. A área desse terreno é de 2.400 metros quadrados. Pronto, agora a gente volta já com a questão 3. Bem, agora na questão 3, está pedindo para calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar todos os cavalos comprados em um aras. Então eu defini aqui duas variáveis do tipo inteiro, sendo elas a quantidade de cavalos e a quantidade de ferraduras. Pedi para o usuário inserir a quantidade de cavalos que existe no aras. Peguei com o scanf o valor e nele eu fiz aqui uma expressão para definir a quantidade de ferraduras, em que pega o valor da variável quantidade de cavalos e multiplica por 4. Mas por quê? Por conta que cada cavalo é para ter 4 patas. Então eu imprimi depois que serão necessários tantas ferraduras para equipar todos os cavalos, em que aqui é o número de ferraduras que vão ser necessárias para equipar. Vamos agora testar para ver como ficou. Vamos botar que tem 15 cavalos. Serão necessários 60 ferraduras para equipar todos os cavalos. Até já na questão 4. Bem, agora aqui na questão 4, temos aqui. A padaria Hot Pão vende certa quantidade de pães franceses e uma quantidade de broas a cada dia. Cada pãozinho custa 50 centavos e a broa custa 1,50. Ao final do dia, o dono quer saber quanto arrecadou com a venda de pães e broas juntos e quanto deve guardar na conta de poupança. Tem que ser 10% do total arrecadado. Você foi contratado para fazer os cálculos para o dono. Com base nesses fatos, faça um algoritmo para ler a quantidade de pães e de broas, depois calcular os dados solicitados. Pronto, pois eu adicionei aqui uma variável inteira, quantidade de pães. Como sempre, todas eu botei no valor zero para não dar erro aí na memória, algo que esteja na memória sujo aí. Adicionei aqui a variável quantidade de pães, quantidade de broas. E como float eu coloquei total arrecadado e valor da poupança. Pedi para o usuário digitar quantos pães foram vendidos. Armazenei na variável quantidade de pães, quantas broas foram vendidas e armazenei na quantidade de broas. Peguei a variável total arrecadado e fiz aqui uma expressão em que
A quantidade de pães multiplica por 0,5, que é 50, equivale a 50 centavos, mais a quantidade de broas multiplicado por 1,50, que é a quantia da broa. Pegamos agora o valor da poupança, em que é o total arrecadado, multiplicado por 0,1, que equivale a 10%. Imprimimos na tela o total arrecadado e também imprimimos o valor a ser guardado na poupança. Vamos agora testar. Foram vendidos hoje 300 pães, 400 broas. O total arrecadado hoje foi de 750 e o valor a ser guardado na poupança hoje é de 75. E voltamos já já com a questão número 5. Bem, agora na questão 5, está pedindo para ler a idade de uma pessoa e exibir quanto rio de vida ela possui. E pediu para considerar os anos completos e que o ano possui 365 dias. E deu aqui um exemplo. Se uma pessoa com 19 anos, ela possui mais ou menos 6.935 dias de vida. Vamos ver aqui então como vai funcionar. Eu indiquei aqui duas variáveis do tipo int, que é inteiro, né? Como zero, como já tinha dito antes, e também dias de vida. Pedi ao usuário para digitar a idade, armazenei esse valor na variável idade pessoa, peguei dias de vida e fiz uma expressão em que a idade da pessoa vezes 365 ia dar o tanto de vida que a pessoa já viveu. Aqui pega o tanto de anos que a pessoa tem e quanto tempo ela já viveu, mais ou menos. Vamos agora testar. Bem, vou botar minha idade aqui, 18. Você tem 18 anos e já viveu um pouco mais de 6.570 dias de vida. É isso, e já já voltaremos com a questão 6. Bem, estamos agora aqui na questão 6, que pede para criar um algoritmo que lê o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento. E exiba quantos litros ele conseguiu colocar no tanque. Bem, eu criei três variáveis do tipo float, eu adicionei aqui ao usuário para ele dizer o preço do litro da gasolina, armazenei, armazenei o valor aqui nessa variável, preço litro, fiz o mesmo com quantos reais ele pretende colocar, o valor, né? E aqui em litros colocado, fiz a expressão que o valor do pagamento dividido pelo preço do litro vai dar o tanto de litros que a pessoa colocou. Aqui eu imprimi que o motorista conseguiu colocar tantos litros de gasolina. E agora vamos testar. Vamos colocar que o litro da gasolina está custando 6,19. Eu adicionei vírgula por conta que o VS Code no Windows com MinGW não está funcionando o ponto. Aí eu tive que trocar tanto a codificação e adicionar aqui para poder para ficar mais ou menos com acentuações e essas coisas assim. Por isso que está sendo um vírgula em vez de ponto. O preço da gasolina é 6,19 e eu pretendo colocar R$ 200. O motorista conseguiu colocar 32,31 litros de gasolina no tanque. E é isso, agora vamos para a questão 7. Voltamos já. Bem, agora aqui na questão 7 temos que um restaurante está fazendo self-service, né? E cobra por quilo. Então ele pediu para escrever um algoritmo que lê o peso do prato montado pelo cliente e imprime o valor. E já tem que assumir que a balança já desconte o peso do prato. Então eu criei aqui uma variável do tipo inteiro, preço por quilo, e coloquei como sendo 32. O peso do prato como float e valor a pagar também. Pedi ao usuário para digitar o preço do prato que foi montado. Também armazenei o valor, né, a variável preço prato, e no valor a pagar fiz essa expressão em que o preço por quilo versus o preço do prato dá o valor a pagar. Depois eu imprimi aqui, pedi para imprimir na tela que o valor a ser pago pelo cliente vai ser o tanto que acontecer nessa expressão. Bem, agora vamos ver aqui como vai funcionar. Pronto, vou dizer que foi 1,2 kg. O valor a ser pago pelo cliente é de R$ 38,40. Bem, agora a gente vai para a questão 8, voltamos já. Bem, agora aqui na questão 8, está pedindo para fazer um algoritmo que permita entrar com o dia e o mês de uma data qualquer e informar quantos dias se passaram desde o início do ano. Esqueça usando a questão de ano bissexto e considere sempre que o mês possui 30 dias. Então, eu
coloquei aqui como variável inteira o dia, mês e o total de dias. Pedi para o usuário escrever o dia e armazenei esse valor na variável dia. Pedi para o usuário escrever o mês e armazenei aqui no mês, na variável mês. Fiz aqui um if para verificar se o mês é menor ou maior que 12. Se ele for menor que 1 ou maior que 12, ele vai ser mês inválido. Com isso, depois saindo do if, ele vem para total de dias. Se o total de dias ele pega o mês que a gente digitou, diminui 1, multiplica por 30 e coloca mais o tanto de dia que a gente colocou. Depois eu imprimi aqui, coloquei do início do ano até a data informada, passaram-se o tanto de dias que vai ser aqui. Agora vamos ver como vai funcionar. Vamos botar aqui 25 do mês 10. Do início do ano até a data informada passaram-se 295 dias. É isso, a gente volta já com a questão 9. Bem, agora aqui na questão 9 temos que uma fábrica de camisetas produz o tamanho pequeno, médio e grande, cada uma sendo vendida respectivamente por 10, 12 e 15 reais. Está pedindo para construir um algoritmo em que o usuário forneça a quantidade de camisetas pequenas, médias e grandes referentes a uma venda, e a máquina informe quanto será o valor arrecadado. Bem, aqui eu defini três variáveis inteiras, três não, desculpa. Defini uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete variáveis inteiras, sendo elas preço pequeno, preço médio, preço grande, quantidade pequena, quantidade média, quantidade grande e o valor arrecadado. Pedi ao usuário para informar quantas camisetas pequenas foram vendidas e eu adiciono aqui na variável QTD pequena, que significa quantidade de pequenas. Fiz a mesma coisa com as médias e armazenei, e a mesma coisa com as grandes e armazenei. Peguei a variável valor arrecadado e fiz uma expressão aqui dentro dela, em que para saber o valor arrecadado, eu peguei a quantidade pequena vezes o preço, somei com a quantidade média mais o preço, e a quantidade grande mais o preço grande, no final deu o valor arrecadado. Imprimi na tela o valor arrecadado, e agora vamos ver como vai funcionar. Vamos botar aqui foram vendidas 70 camisetas pequenas, 90 média e 85 grandes. O valor arrecadado com as vendas é de R$ 3.055. É isso. E a gente volta já com a questão de número 10. Bem, aqui agora na 10ª questão temos que construir um algoritmo para calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Bem, eu criei variáveis aqui em que tem o x1, x2, y1, y2, a diferença do x, a diferença do y e a distância. Pedi ao usuário para digitar as coordenadas do primeiro ponto, separadas por um espaço. Está aqui e armazenei o x1, y. Fiz a mesma coisa com o segundo ponto e armazenei x2, y2. Fiz a diferença do x com x2 menos x1 e a diferença do y com y2 menos y. Temos agora aqui a distância. Eu utilizei a biblioteca math para pegar a raiz quadrada e fazer a diferença de x ao quadrado mais diferença de y ao quadrado e o valor que tiver aqui dentro pegar a raiz quadrada aqui dentro. Bem, aí a gente depois imprime que a distância entre dois pontos é o resultado que der aqui em cima, que ficou armazenado na variável distância. Vamos agora ver como vai funcionar. Vamos botar que é 8. Ah, espera aí que eu errei. Foi mal. Eu me esqueci, botei só um ponto. Foi mal, foi mal. Agora vamos lá. 8 e 4, 2 e 6. A distância entre os pontos é 6,32. É isso. Até a próxima e voltamos depois com a questão de número 11. Talvez nesse vídeo ou no próximo vídeo. Tchau.